O Palmeiras tem a concorrência de mais 4 times brasileiros na disputa por Vitinho, meio atacante que já foi do Atlético Paranaense. No vídeo de hoje do canal do Nicola, bastidores dessa história. Bora falar também sobre o Corinthians, que bateu na porta do Banco BMG pedindo ajuda diante das dificuldades financeiras. Bora falar ainda sobre o São Paulo. Aloysio Boi Bandido deixou bem claro a sua vontade de voltar ao Morumbi. Será que tem chance? Falo também sobre as decisões nos campeonatos estaduais, tem a passagem do Grêmio com derrota diante do Internacional, atualizações importantes sobre o Palmeiras e o Campeonato Paulista, falo tudo sobre o mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, jornalista esportivo, muito bem-vindo ao meu canal, nosso canal. Por aqui você vai ficar super bem informado sobre as coisas do futebol, para não perder absolutamente nada sobre o mercado de transferências, bastidores, finanças e muito mais. Só clicar nesse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa também as notificações, beleza? Bom, bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de sportbetbr.com, casa de apostas esportivas que tem um grande Milton Neves como embaixador. E nessa quinta-feira, dia absolutamente nobre para casa de apostas. Separei 3 opções bem interessantes. Começando com o jogo à tarde. Tem Portugal e Turquia 16h45, repescagem da Copa do Mundo. Portugal joga em casa e em caso de vitória vai pagar R$1,30 para cada real apostado. Se der empate, R$4,75. Mas se der Turquia, R$ 7,79. Um pouquinho mais tarde, às 19h, tem Campeonato Paulista, Corinthians e Guarani na Neoquímica Arena. A vitória do Timão paga R$ 1,30, o empate pagando R$ 4,28 e a vitória do Guarani pagando R$ 9,31. Às 20h30, a despedida de Tite em território brasileiro. O Brasil enfrenta o Chile pelas eliminatórias. A vitória do Brasil paga R$ 1,38, o empate paga R$ 4,09 e a vitória do Chile pagando R$ 7,03. Para não ficar fora dessa, só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na sportbetbr.com e aproveita todas as vantagens. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a escalação da seleção brasileira, das mais ofensivas na era Tite. Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Arana na zaga, Casemiro, Fred e Paquetá no meio e aí na frente o trio de ataque que me agrada bastante. Vinícius Júnior, Neymar e Antony. Certamente não vai faltar mobilidade para esse trio que é bastante interessante. Bora continuar falando a respeito do adversário do Brasil. O Chile já está em território carioca e Vidal, que é pretendido, ou melhor, que sonha em jogar no Flamengo, desembarcou nessa quarta-feira no Rio de Janeiro e foi assediado por torcedores do Flamengo no aeroporto. Ele tirou foto com vários, vocês vão lembrar que recentemente o Vidal se declarou fã do Flamengo e com muita vontade de jogar no rubro-negro. Seguindo com o giro de notícias, queria contar que o Palmeiras é o campeão de pênaltis a seu favor na atual temporada. Com o pênalti marcado diante do Ituano nessa quarta-feira, já são 10 penalidades pro Palmeiras em 2022. O segundo colocado nessa relação é o Atlético Mineiro com 6 pênaltis, 4 a menos do que o Verdão. Na sequência ainda aparecem o Ceará, o Corinthians e o Flamengo com 4 pênaltis para cada um. Bora completar esse giro de notícias contando que o Curitiba ficou mais perto da final do Campeonato Paranaense, vitória por 2-1 contra o Atlético na casa do Furacão. Os 2 gols do Curitiba marcados pelo Aleph Manga, já o gol do Atlético foi anotado pelo Davi Terans. Falando em campeonatos estaduais, o Goiás está na decisão do campeonato e vai enfrentar o Atlético Goianiense, mesmo tendo sido derrotado pelo Iporá por 3-2 nessa quarta-feira. Na partida de ida, o Goiás havia vencido por 2-0. E para arrematar, queria falar a respeito do Bahia. O Matheus Davó e o Paulinho Mocelin, atacantes que estavam no São Bernardo, são 2 alvos do Bahia. A curiosidade é que nenhum desses atletas pertence ao São Bernardo. O Davó está emprestado pelo Corinthians e o Mocelin emprestado pelo Londrina. Serão devolvidos a esses clubes e o Bahia tenta chegar a um acordo para a contratação deles, de olho na Série B. Quero falar agora sobre a classificação do Palmeiras e como ficou o Campeonato Paulista para a fase de semifinal. Verdão fez 2-0 no Ituano na noite dessa quarta-feira no Allianz Parque. Logo aos 3 minutos, em cobrança de pênalti, Rafael Veiga abriu o placar. 21º pênalti convertido pelo Rafael Veiga em 21 cobranças no Palmeiras.
Já aos 10 do segundo tempo, Marcos Rocha cortou de cabeça um lançamento e esse passe do Marcos Rocha se transformou numa assistência porque o Rony bateu na saída do Pegorari, que não conseguiu evitar o gol. Com a vitória, o Palmeiras garante a primeira colocação na classificação geral e vai esperar seu adversário, que vai sair a partir do resultado da noite dessa quinta, quando o Corinthians recebe o Guarani. Se o Corinthians passar pelo Guarani, teremos no sábado Palmeiras e Red Bull Bragantino no Allianz Parque e no domingo São Paulo e Corinthians. O mando de campo desse clássico vai depender do número de gols que o Corinthians fizer. Se o Corinthians vencer por 2 gols de diferença ou por qualquer placar a partir de 3-2, seria Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. Caso o Guarani elimine o Corinthians, teremos Palmeiras e Guarani e São Paulo e Red Bull Bragantino. Bora falar agora sobre o Grenal, que mais uma vez terminou em confusão. Incrível a capacidade de gremistas e colorados em se meterem em rolo. Teve briga, expulsão e agressão contra um funcionário terceirizado da Arena que ficou provocando os jogadores do Grêmio depois da derrota do Tricolor para o Internacional. Só para contextualizar, o Grêmio havia feito 3-0 no final de semana contra o Inter no Beira-Rio, perdeu por 1-0 nessa quarta-feira, golaço de Taison em cobrança de falta, no placar agregado 3-1 para o Grêmio, e o Tricolor está classificado para a final. Vai ter pela frente o Ipiranga, que despachou o Brasil de Pelotas com direito a muita emoção e pênalti defendido pelo goleiro do Ipiranga no último lance da partida. O Grêmio é o grande favorito ao título e pode faturar o pentacampeonato. Já o Internacional decidiu por manter o Cacique Medina, técnico colorado, mesmo depois da eliminação, segunda participação sem títulos do Inter na atual temporada. Quero falar agora sobre o São Paulo e mais especificamente sobre Aloysio Boi Bandido, atleta que já defendeu o tricolor e revelou nessa quarta-feira que quer voltar ao Morumbi. A declaração dele é extremamente específica, dá uma olhada, abre aspas. Fui muito feliz lá no São Paulo, fiz 22 gols, tive meu nome gritado por 65 mil pessoas no Morumbi, chega a arrepiar só de lembrar. Até por isso, sempre demonstrei carinho pelo clube. No momento, se eu tivesse uma proposta do São Paulo, com toda a certeza eu aceitaria, disse o Aloysio Boi Bandido nessa quarta em entrevista ao programa Resenha da Bola. O Boi Bandido tinha contrato com o Guangzhou Evergrande da China, esse contrato foi rescindido, ele está de férias no Brasil, ao lado da família em Santa Catarina, e já tem algumas propostas. O Grêmio, o Fortaleza, o América Mineiro e o Criciúma já abriram conversas, mas o Aloysio fez questão de frisar que daria toda a prioridade do mundo ao São Paulo. Só que o tricolor, pelo menos até essa entrevista, não havia se decidido pela contratação do atacante. Entende que ele tem características parecidas, por exemplo, a do Éder, e seria mais um jogador a brigar por uma posição que não é tão carente. Se o Aloysio Boi Bandido tivesse velocidade, aí sim, provavelmente seria contratado hoje. O principal objetivo do tricolor é encontrar um zagueiro firme e de ótima saída de jogo, além de um atacante de beirada ou de velocidade. Só mais duas informações sobre o São Paulo. Eu queria contar para vocês que Pablo Maia, o grande herói da classificação são paulina diante do São Bernardo, na última terça-feira teve seu contrato prorrogado nessa quarta. O vínculo terminaria em setembro de 2023 e foi estendido até dezembro de 2024. O mesmo vai acontecer com o Luciano, que ainda não assinou o novo contrato, mas permanecerá no Morumbi. Quero falar agora sobre Nicolás de la Cruz, meio atacante uruguaio do River Plate, que virou trending topics no Twitter nessa quarta-feira, tudo por causa dos boatos de que ele poderia se mudar pro Botafogo. John Textor, o novo dono do Botafogo, já teria entrado em contato com o River Plate para demonstrar a intenção de contratá-lo e seria apresentada uma proposta oficial durante o fim de semana. Mandei mensagem para um dirigente do Botafogo com quem tenho mantido contato e esclarecido uma série de dúvidas em meio a tantas especulações, e esse dirigente assegurou que o De la Cruz é muito bem avaliado dentro do Botafogo, mas não existe qualquer possibilidade de avanço nas negociações. Primeiro porque o De la Cruz é extremamente caro, depois porque o salário dele hoje é incompatível com a realidade do Botafogo. De la Cruz renovou recentemente seu contrato com o River depois de ser pretendido por vários clubes, entre eles o Palmeiras. O atual vínculo termina em junho do ano que vem e o salário do De la Cruz gira na casa dos R$900 mil mensais. É legal contar que o meio atacante, que já tem 5 jogos e 1 gol na atual temporada, também tem jogado com frequência na seleção uruguaia. Ele foi revelado no Liverpool do Uruguai e está desde 2016 no River Plate.
Quero falar agora sobre o Corinthians, que embora não reconheça de forma pública, passa por momentos de dificuldade financeira, falta de dinheiro novo e custos bastante elevados com seu elenco extremamente caro. Tanto que na última terça-feira ocorreu uma reunião importante no CT do Parque Ecológico, com a presença do presidente do Willian Monteiro Alves, de André Sanches e da alta cúpula do Banco BMG. O BMG é um antigo parceiro do Corinthians, chegou a ser patrocinador master do Timão recentemente e teve seu patrocínio deslocado para as mangas depois do acordo com a Neoquímica Arena. Só para lembrar, o BMG já chegou colocando 30 milhões de reais no Corinthians antes mesmo da assinatura desse contrato de patrocínio master. E o Timão chamou os representantes do BMG para pedir ajuda. O Corinthians tem passado por alguns apertos, especialmente porque a Tausa, que havia se colocado à disposição para bancar os salários do Paulinho, já negou fogo. Depois de pagar o primeiro mês de salário do volante, não conseguiu fazer o pagamento do segundo e sobrou para o Corinthians ter de tirar R$1,5 milhão de reais do seu caixa para destinar ao jogador. Não existe nenhuma convicção por parte do Corinthians de que a Tausa vai honrar com os seus compromissos com o Paulinho. E foi também pensando nisso que a cúpula do BMG foi chamada. Um novo empréstimo não está descartado, mas também se discutiu na última terça-feira sobre a possibilidade de o BMG mudar de local dentro do uniforme do Corinthians. O banco que já esteve no patrocínio Master hoje está na manga, pode ir para as costas, na parte mais nobre depois do patrocínio Master. Essa parte ficaria com a Tausa de forma inexplicável. Depois de 4 jogos, a Tausa deixou de expor sua marca no uniforme corintiano e essa propriedade acabou ficando vaga. Tem sido exibido o Universo SCCP, que é uma plataforma do Corinthians, ou seja, é algo que é exposto sem render qualquer grana ao Timão. Caso o BMG tope se mudar para a parte das costas do uniforme, o Corinthians pode faturar um pouquinho mais em relação ao contrato de patrocínio nas mangas. Só para arrematar, Corinthians e BMG também são sócios num produto dentro do banco. 50% do faturamento do meu Corinthians BMG fica para o Timão. Bora fechar o vídeo falando sobre o meio atacante Vitinho. Você lembra dele? Atleta formado na base do Atlético Paranaense, fez bons jogos por lá até que foi contratado pelo Dynamo de Kiev. Diante de todo o contexto no leste europeu, o Vitinho está no Brasil aguardando pelo desfecho do seu futuro. O Dynamo já o liberou para encontrar um clube até a metade do ano, mas a ideia dos representantes do Vitinho é fechar com algum clube brasileiro até dezembro. E não faltam interessados. O Palmeiras, por exemplo, fez proposta oficial, assim como o Atlético Paranaense. Também estão na briga o Red Bull Bragantino, o Internacional e o Botafogo. Só que não para por aí. Além desses 5 brasileiros, o Panathinaikos da Grécia, um time da China e um time do Japão demonstraram interesse em procurar nos representantes do jogador. A prioridade do Vitinho é ficar no Brasil. E aí tem 2 possibilidades que parecem favoritas. A primeira delas de retornar ao Atlético Paranaense, por onde ele esteve em 3 temporadas, ou atuar em um clube paulista, até para ficar mais próximo dos familiares que moram em São José dos Campos. Red Bull Bragantino e Palmeiras fizeram propostas oficiais e aguardam por uma decisão do staff do jogador e também do Dynamo de Kiev em relação à prorrogação desse empréstimo, não apenas até a metade do ano, mas até dezembro. Jogador de velocidade que pode atuar como meio armador, mas também pelo lado do campo, função bastante interessante, até por isso tanta disputa. Você gosta do Vitinho? Queria ele no seu time do coração? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo dessa quinta-feira. Quem curtiu, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, de nos seguir também no canal de corte do Nicola aqui no YouTube. A gente se vê de tarde com mais um vídeo e a partir das 7 da noite, acho que nessa quinta-feira mudaremos o horário do programa para não competir, para não concorrer com o jogo do Corinthians, mas ao longo do dia eu informo para vocês o horário do programa. Fechado? Abraço, tchau!